Fala pessoal, voltamos com a aula, o módulo número 2 da nossa aula de ação penal, curso Quebrando a Banca em matéria de processo penal, professor Nelson Marangon. Vamos voltar então por item, dê uma respirada, beber uma água, vamos lá pessoal. Próxima questão. Considerando a ação penal, jurisdição, competência e procedimentos, considerando a ação penal, jurisdição e competência e procedimentos, assinale a alternativa correta, prova para Ministério Público. A. Vamos lá, letra A, só para me situar, beleza. A resposta à acusação é o momento adequado para a defesa apresentar o rol de testemunhas. Porém, considerando o princípio da ampla defesa, não há que se falar em preclusão. Questão falsa. Há que se falar em preclusão? Sim. Beleza? Preclusão vai se caracterizar, a gente vai chegar lá, se Deus quiser, na parte de processo e procedimentos do processo penal, preclusão vai se caracterizar pela perca do direito de ação, de manifestação, uma perca, vai perder a oportunidade, a perda, né? Vai perder uma oportunidade de criar a prova, de se manifestar no momento adequado, se tiver, beleza? E já salientando com vocês, para quem também está estudando jurisprudência, tem uma jurisprudência exatamente sobre esse tema, que veda a alegação de nulidade relativa, preste atenção, pessoal, veda a alegação de nulidade relativa em momento posterior à oportunidade da defesa se manifestar nos autos. Nossa, professor, calma, vamos lá, pessoal. Há uma nulidade relativa. O advogado está junto com o réu, está se manifestando, tem um momento de se manifestar em resposta à acusação. Ele guarda essa nulidade e vai falar, vou ficar quieto. Se ele for absolvido lá na frente, eu nem alego a nulidade para ser avaliada. Se ele for condenado, algo que não, se o processo começa a tomar um rumo que não está agradando a defesa, eu vou alegar a nulidade lá na frente. Ele guarda de má fé. E isso a jurisprudência chamou de nulidade de algibeira. Presta atenção, nulidade de algibeira. Algibeira é um sinônimo relacionada a bolso, a guardar, bolsa, bolso. Então, um sinônimo que o STF usou. Beleza? É só para cair em concurso e reprovar, mas você tem que saber. Porque a de 2022 é recente. Nulidade de algebeira. Guardar a nulidade, como se fosse guardar a nulidade para o momento oportuno, sabiamente apresentá-la. Não pode, é proibido. Só para vocês entenderem. Beleza? Por que eu falei isso? Porque tem total ligação com o fenômeno da preclusão. Se você tem uma oportunidade para se manifestar nos autos, para apresentar as suas testemunhas, e você não apresenta, precluiu, guerreiro. Precluiu. Você não pode mais apresentar, por obviedade. Por quê, professor, que a gente não pode? Porque nós temos um rito processual. Uma caminhada, um rito processual. Fechou? Não pode chegar e apresentar na sentença. Temos um rito processual. E você é intimado para se manifestar nos autos, e se você não se manifesta, há preclusão. Por isso que as pessoas falam, pessoal, contrate um bom advogado, porque ele vai utilizar ali o momento que você tem para pleitear aquele direito, ou para te defender. Se ele não pleitear ou não te defender, beleza? Precluiu. Fechou? Tranquilo? Pegaram a ideia? Então a questão está errada. Fechou? E aqui assinar a alternativa correta aqui na prova de MP ao CP. Fechou, professor? B. Vamos dar gás agora que a gente já está quente. A suspensão dos prazos no recesso forense aplica-se nos casos de réus presos, nos processos vinculados a essas prisões e nos procedimentos regidos pela Lei Maria da Penha, não podendo o juiz competente acrescentar outras hipóteses. É a inteligência do artigo 798 tá vendo que a prova do MP aqui ela vem mais pesada, né, pessoal? E o item está falso, beleza? A suspensão dos prazos, né? Ó, presta atenção, suspensão dos prazos no recesso forense não vai se aplicar, pessoal. Não vai se aplicar. Ó. Réu preso, processos vinculados a essas prisões, não vai se aplicar, por obviedade. Ou seja, por exemplo, lá, 10 dias réu preso para relatar inquérito policial. Por exemplo, 5 dias para o oferecimento da denúncia. X dia para apresentação de manifestação do Ministério Público. E aí no recesso forense, o cara tá preso, presta atenção. É só você ler com muita atenção que dá para matar. O cara tá preso e o prazo vai ficar suspenso no recesso forense, pessoal? Não, questão errada. E tem errado. Não vai suspender. Fechou? Por isso que tem a urgência, que é o famoso réu preso. Que a gente fala lá na DP.
qualquer coisa que a vara criminal liga lá, pessoal, no cartório da delegacia, a gente fala, gente, é réu preso. É réu preso. Por quê? Prioridade. Fechou? C. O que vai acontecer se a gente não cumprir? Vai ser solto por ilegalidade. E aí a corregedoria bate, viu? Bate, bate forte. C. À luz dos princípios da razoável duração do processo e da proporcionalidade, os tribunais superiores admitem a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética. Presta atenção nisso aqui, ó. Pena hipotética, considerando as circunstâncias que agravam e atenuam a pena. Muito boa questão. A questão está errada. A jurisprudência não admite a ideia da pena hipotética na prescrição criminal, beleza? Não admite a situação da pena hipotética na prescrição criminal. Fechou? É uma ficção doutrinária que não é admitida pela jurisprudência. Professor, explica melhor essa alternativa C para eu entender. Basicamente, pessoal, a gente tem a prescrição, beleza? Prescrição, aqui no caso da questão, né, prescrição da pretensão executória da pena, né? Prescrição da pretensão punitiva, prescrição intercorrente durante o processo e prescrição da pretensão executória no direito processual penal. Qual que é a situação? Que a doutrina alegou e a defesa alegou que a jurisprudência falou que não se aplica. O processo já estava ocorrendo, as provas estavam sendo produzidas, a priori tinham várias questões que atenuavam a pena, casos de diminuição da pena, né, que atenuam a pena, beleza? E fazendo esse cálculo, prospectando lá na frente, antes de chegar à sentença, a defesa já vislumbrou, e por obviedade, que não teria possibilidade de vir uma pena alta para o seu imputado. Então ele falou, cara, tendo em vista que não tem nenhuma qualificadora, não tem caso de aumento de pena, e que há essas frações que estão bem claras nos autos de causas que atenuam a pena, por exemplo, a confissão, a pena que possivelmente será aplicada pelo juiz, de acordo com a tabela no Código de Processo Penal, você tem que ir lá estudar, que eu não posso aqui também me perder na aula, fechou? Já autorizaria a decretação da prescrição penal, fechou? Antes da ocorrência da sentença e da aplicação da pena em concreto. Só a pena em concreto que é o requisito jurídico para o cálculo da prescrição da pretensão penal punitiva. Entenderam? E aí a defesa alegou isso. O STJ falou, não. Ah, você acha que vai dar, acha que não vai dar, acha que a pena vai ser de 1 ano só, 1 ano e meio? Tá bom. Vamos aguardar o rito, respeitar o rito. E vamos aguardar a pena. Se a pena for X e de acordo com a lei ocorrer a prescrição, beleza? Fechou? Então, não pode. Tranquilo? Fechou. Alternativa é D. O princípio da obrigatoriedade, aí, ó, que a gente estudou hoje, obrigatoriedade, impõe que, presentes as condições da ação, que a gente também estudou hoje, que eu falei, e a justa causa, para o início da persecução penal, que eu falei hoje, que nasce do jus puniendi, em juízo, o Ministério Público é obrigado a oferecer a denúncia. A melhor doutrina considera o acordo de não persecução penal uma exceção ao princípio em questão. Perfeito. Item certo é o nosso gabarito. Igual eu falei para vocês. O ANPP é uma exceção ao princípio da obrigatoriedade. Isso não caiu nenhuma nem 2 vezes, já caiu várias vezes. Beleza? O acordo de não persecução penal é uma exceção ao princípio da obrigatoriedade. Porque, em tese, né, sendo o caso de crime de ação penal pública incondicionada, o Ministério Público vai oferecer a denúncia, pessoal. Então, a NPP, a transação penal, a colaboração premiada, vocês perceberam o que eu falei? É uma exceção ao princípio da obrigatoriedade. Correta questão. É uma exceção. Porque, em tese, não poderia, né, ter esse negócio jurídico. É obrigatória a denúncia. Por isso que a doutrina bota entre aspas o princípio da obrigatoriedade na ação penal pública incondicionada, porque há exceção. Fechou? Alternativa letra E. A representação será irretratável depois de recebida a denúncia. E aí, pessoal? Certo ou errado hoje? Errado, né, pessoal? Errado pelo peguinha. A representação será irretratável depois de
Recebida a denúncia. Qual o peguinho aí, pessoal? Qual o peguinho aí que já caiu milhões de vezes? É depois de oferecida a denúncia. Oferecida a denúncia. Cuidado. Cuidado para não confundir com a Maria da Penha lá, que vocês já sabem. Cuidado, cuidado. Cai 1000 vezes em processo penal. Então a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Fechou? Tranquilo? Beleza? Depois pode ocorrer perdão judicial, pode ocorrer perempção, outras coisas. Agora, a representação é retratada depois de oferecer a denúncia. E antes de oferecida a denúncia pelo Ministério Público, professor? Pode. Retratação da representação. E a jurisprudência também admite. A retratação da retratação é admitida. Antes de oferecer a denúncia, é admitida. Representei contra o crime de ação penal pública condicionada, contra o Micael. Conversei com o Micael, ele é meu amigo, meu sócio, menino de ouro, menino leitinho, menino prodígio, meu sócio na vida policial. Fui lá e me retratei da representação. Aí fala, Nelson, você só paga de muito doido lá no Instagram, que você é o Nelson Brabão, né, que é o radicalzão, que acorda 3 horas da manhã, toma banho gelado, é o muito doido. Aí eu fiquei puto. Não, fui lá e fiz uma retratação da retratação que eu tinha feito. E botei, representei. Se tiver dentro do prazo lá de 6 meses, e antes do oferecimento da denúncia, Brasil. Tranquilo. Pegaram? Pegaram. Nunca mais vão esquecer desse exemplo aí, citando o nosso saudoso Micael Portela. Aos alunos do Micael que falam com o Micael aí, não vamos repassar as piadinhas ao Micael. Não vamos gravar essa tela com o celular e postar no seu story, marcando o Micael. Façam isso. Mas não falem que foi eu que pedi. Gabarito. Letra A. Incorreta. Gabarito letra D, como eu falei. Comete conhecimento nos moldes do artigo 396A do Código de Processo Penal. O rol de testemunhas deve ser apresentado no momento processual adequado, ou seja, quando a apresentação da resposta preliminar, sob pena de preclusão. Então, quando a apresentação da resposta preliminar sob pena de preclusão, em respeito à ordem dos atos processuais, não configura cerceamento de defesa ou indeferimento de apresentação extemporânea do rol de testemunhas. Então, o juiz ele pode ali negar o pedido de apresentação extemporânea, ou seja, fora do tempo. Tranquilo? Beleza? Letra B. Artigo 798. Aqui a OCP já cobra mais ali jurisprudência e letra de lei. Preste atenção. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. E aqui, ó, salvo nos seguintes casos. Salvo nos seguintes casos. Que envolva réus presos, nos processos vinculados a essas prisões, aos procedimentos regidos pela Lei Maria da Penha, não para, não suspende. Então vamos lá, Nelson. Lei Maria da Penha não para e não suspende. Nas medidas consideradas urgentes, medidas mediante despacho fundamentado do juiz competente. Tá, e se está em recesso, professor, quem é que vai atuar? Galera, nós temos o juiz de plantão. Fechou? Então, no recesso forense, quando o tribunal está fechado, recesso, nós temos um juiz de plantão que vai atuar de plantão e vai tirar o recesso dele em outro momento, beleza? Eles têm um plantão, né? Atua. Tem um plantão judicial e aí o juiz vai atuar ali, beleza? No plantão, a justiça não vai parar, fechou? Tem um juiz de plantão. Sábado, domingo, de madrugada, tem juiz de plantão, gente, beleza? Existe o juiz plantonista, ele fica lá no plantão judicial para casos muito urgentes. Por exemplo, um habeas corpus ali, muito urgente, é impetrado ali 3 da manhã, e o juiz de plantão ele vai analisar, beleza? Se for uma cognição sumária e ele pode já atuar se for uma cognição realmente urgente, ele já vai ali no plantão judicial. Fechou? Então, não, nem sabia disso no processo penal. Tem, pessoal. Fechou? Tranquilo. Tem no tribunal também, em segunda instância? Tem também. Tem também. Letra C. E olha o nível de complexidade dessa banda, hein? Dessa banca. E aí já mandou uma súmula aqui, ó. Súmula 438 do STJ. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em fundamento na pena hipotética. A pena hipotética, independentemente da existência ou não da sorte do processo, ou seja, a sorte do processo, independente se for dar ou não pode. E aí você vê que ela cobrou Ctrl+C, Ctrl+V de uma súmula, né? Idêntico. E quem não sabia, não sabia. É uma coisa fácil, que é só ter lido a súmula. Letra D. Segundo o STF e o STJ, o oferecimento de acordo de não persecução penal é decisão de competência exclusiva
do Ministério Público, que eu falei para vocês. Não se constituindo, portanto, em um direito subjetivo do investigado. Não é um direito subjetivo do investigado, vou repetir. Não é um direito constituído, não se constitui, portanto, um direito subjetivo do acusado. Ele não é um direito do acusado, gente. Cuidado, tá caindo. Do investigado. Assim, o MP, verificando que o acusado atende os requisitos legais, poderá exceder a regra e deflagrar a ação penal e oferecer o ANPP, excetuando-se, portanto, o princípio da obrigatoriedade. Fechou. Fechou. Traduzindo, né? O MP que decide. Princípio da obrigatoriedade, para a gente revisar, significa não ter o órgão acusatório, nem tampouco o encarregado da investigação a faculdade de investigar e buscar a punição do autor da infração penal, mas o dever de fazê-lo. Assim, ocorrida a infração penal, ensejadora da ação penal pública incondicionada, deve a autoridade policial investigá-la e, em seguida, havendo elementos, é obrigatório que o promotor apresente a denúncia. E aqui é o nosso famoso Nusse, né? Nusse, um dos maiores autores aí do direito processual penal. E aqui é incorreto que a gente falou que a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Questão boa, né, pessoal? Difícil aí da OCP. E olha outra gigante aqui para delegado substituto. O curso é pesado, pessoal. Então, questão para delegado de Polícia Civil, dê uma respirada para encarar, e aí o aluno começa a fazer a questão e chega um monstro desse aqui, o aluno já dá o famoso colactus plactus. Calma, gente, vamos ler com calma. Normalmente, em prova, as questões mais longas são mais fáceis. Elas te dão mais informação para você refletir e pensar. Normalmente. Vamos averiguar isso aqui. Quem não fez, para a aula, lê e depois vamos à resolução. Informe se é verdadeiro, ver ou falso. Vamos nessa. Vamos lá. O que se arma de seguir assinar a alternativa com a sequência correta? Beleza. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar ou termo circunstanciado ao inquérito ou qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativo, crime na hipótese previsto na lei de abuso de autoridade. Crime previsto na lei de abuso de autoridade. Certo. Certo. Aqui, ó, primeiro, já vamos marcar que é certo. Beleza? Negar o interesse da defesa, o acesso na investigação preliminar. Certo. Isso aqui é uma súmula. Só para vocês ficarem ligados. Professor, deu uma viajada, porque é súmula. Tá caindo. Certo. Nos termos da lei de interceptação das comunicações telefônicas, quando o fato investigado constitui infração penal punida no máximo com pena de detenção, não será admitida a interceptação de comunicação telefônica. Certo também. Certo também. Beleza? Ficou ruim só essa diagramação aqui da aula, né, gente? Aqui, ó. Então, beleza. Aqui, ó. Certo. Certo. Nos crimes da interceptação telefônica e comunicação telegráfica, quando o fato investigado constitui infração penal punida no máximo com penas de detenção, não será admitida interceptação das comunicações telefônicas. Certo. Beleza? A lei de interceptação telefônica é uma lei muito agressiva ao sistema processual penal garantista, sistema acusatório. Então, se couber só detenção, não tem como ter o grampo, pessoal. Entendeu? A interceptação telefônica é só para crimes mais graves, que vai caber ali reclusão. A gente vai ver aqui no nosso gabarito comentado. Então, questão correta. A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz de ofício ou a exclusivo requerimento do representante do Ministério Público na investigação criminal e na instrução processual penal. E aqui já tem errado, né, pessoal? De ofício não, né? De ofício não, calma lá, errado. Fere o sistema acusatório. Nos crimes de abuso de autoridade, né, tá vendo? Lei nova, presta atenção, lei nova, tá caindo. Será admitida a ação privada. A ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal. Será admitida a ação privada se a ação penal pública for intentada no prazo legal. E aqui, ó, no crime de abuso de autoridade. Cabe ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e conceder denúncia
Ó, isso aqui cai, ó. Denúncia substitutiva. Denúncia substitutiva. Intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recursos e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Correto. Então, aqui, ó, vamos lá. VVFV. Gabarito da questão, letra B. Tranquilo? Prova muito difícil aí. Essa prova é puxada, hein? Delegado de polícia, AOCP, questão de ação penal, gabarito B. Primeiro, começando com a letra de lei, vamos revisar. Sem preguiça. Negar o interesse do seu defensor ou advogado acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito e a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso das peças relativas à diligência em curso ou que indiquem a realização de diligências futuras, cujo o sigilo seja imprescritível. Perfeito. É isso. Artigo 32, perfeito, beleza? Tranquilo. E tem a similitude com a súmula número 14, aquela que vocês já sabem lá do advogado do inquérito policial. Artigo 2. Não será admitida a interceptação das comunicações telegráficas e telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. E aqui é a hipótese aqui do inciso 3. O fato investigado constitui infração penal punida, no máximo com pena de detenção. Então, pena de detenção não vai caber ali a interceptação telefônica, né? Tem que ter uma pena de reclusão. Beleza? Não é exclusivamente pelo MP, o delegado também pode. O artigo 3. A interceptação das comunicações telefônicas pode ser determinada pelo juiz de ofício ou a requerimento do MP. Não é exclusivamente pelo MP e também... aqui fala que é de ofício. Então, perdão, pessoal, aqui, ó. Então, vamos cuidar pra gente não confundir. Perdão, hein? Vamos regressar aqui, ó. Artigo 3. A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz de ofício, né? Que só que hoje em dia, assim... O artigo existe, pessoal, mas é muito criticado pela doutrina essa questão de interceptação de ofício, né? Várias coisas pelo Código de Processo Penal também falam que não foram recepcionadas pela Constituição de 1988. Não são inconstitucionais, não foram recepcionadas porque são anterior à Constituição, beleza? Mas o peguinha é porque ele está falando exclusivo pelo MP e pode ser requerida pelo delegado de polícia também, obviamente, ali, pedir um grampo, uma interceptação e uma investigação. Várias vezes lá, nosso DP já pediu. Fechou? E aí aqui fala aqui o inciso, né, da possibilidade da autoridade judicial também. Então, perdão aí, só esse equívoco aí que eu cometi. Quinto, artigo 3º, professor também é. Artigo 3º, parágrafo único. Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la, oferecer denúncia substituta, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recursos e, a todo tempo, a caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Então, é muito similar à ação penal privada condicionada à pública. Beleza? Fechou? Questão pesada, hein, pessoal? Pesada. Vamos dar um gás agora, Governo do Distrito Federal, Polícia Penal. Então, vários alunos aí que passaram na prova devem estar vendo essa aula também, que seguem estudando. Saudando, eu fiz curso aqui de revisão final para essa prova. Beleza? 34 aprovados aí em fim policial e 2 entre os 20 primeiros colocados. Sobre o direito processual penal, julgue o item a seguir. Fechou? Vamos nessa? José, opa, calma, volta, aí voltou, tá fazendo, pronto. José, aqui tá faltando uma palavrinha, né, mas acordo de não persecução penal com o MP, em razão, José firmou acordo de não persecução penal com o MP, em razão da prática de corrupção passiva. Homologado judicialmente o acordo, e é muito bom a gente lembrar isso aqui, né? Homologado judicialmente o acordo, o juiz deverá devolver os autos ao MP para que inicie sua execução perante o juízo da vara civil. E aí, pessoal? Certo, errado? Tô apanhando desse tablet hoje aqui, viu? Certo, errado ou oxe? Certo, errado ou oxe? Errado, né, galera? Questão errada. Tá vendo? A NPP caindo para a Polícia Penal. Não tá caindo mais o basicão. Fechou? Então, questão errada. Nosso gabarito aí, né? Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie a execução perante o juízo da execução penal. Óbvio, né? Então, é o juízo da execução penal
Quem vai fazer PP Goiás, fique atento, beleza? Fechou? E aqui outros exemplos, né, que a OCB já cobrou. E aqui eu falo para os alunos, né, que a gente faz os simulados e cobra algumas questões similares, porque a própria banca repete, gente. Então a prova é assim. Então a OCP em 2021 cobrou homologado judicialmente o contrato de acordo de não... Tá vendo? Ele chama até de contrato. Contrato. Nem acordo. Contrato. De acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie a execução perante o juiz da execução civil. Caiu na OCP em 2021. Caiu na OCP em 2021. Caiu na OCP em 2022. Ctrl C, Ctrl V. Beleza? Tá vendo por que a gente tem que fazer questões que são similares à prova da OCP? Não é só coisa nova e diferente que cai. Beleza? Fechou? Próxima questão. Vamos lá. Tá com tempo bom. Acordo de não... acerca do acordo de não persecução penal, assinale a alternativa correta. Prova para defensor público. Defensor público, pessoal. Pesado, hein? 2022 aí da banca OCP. Vamos cair para dentro. Então ele quer a alternativa correta. O acordo de não persecução penal é admitido para crimes cometidos com violência antes da vigência da Lei 3.964, desde que não tenha sido proferida sentença penal condenatória. Falso. Vai retroagir. Tá vendo que a gente falou? Tá repetido de novo. De novo. Por se tratar de direito público subjetivo do investigado, a recusa do Ministério Público em ofertar o acordo de não persecução penal poderá ser suprida pelo juiz, que fará suas condições, uma vez atendidos os requisitos para a concessão. Falso. Falso. Não é um direito subjetivo. Não é um direito subjetivo. Não é. Aí você vê que a prova de defensor ela tem mais esse viés, né? Direito subjetivo do réu. Não é. Tá vendo que eu falei na aula, na questão anterior? Falso. Descumpridos os termos do acordo de não persecução penal, o ofendido na denúncia deverá dar rescisão do negócio jurídico, sendo indispensável a prévia manifestação do investigado. Beleza, é o nosso gabarito. Descumpridos os termos de acordo de não persecução penal, beleza? O oferecimento da denúncia dependerá da rescisão do negócio jurídico, sendo indispensável a manifestação do investigado. Beleza, porque é um acordo de não persecução penal. Fechou. E aqui temos nosso gabarito. Então, se ele descumpriu a ANPP e o Ministério Público for oferecer a denúncia, o que vai acontecer? Ele vai ser ouvido, porque é um acordo de não persecução penal. Beleza? D. Não se admite a celebração de acordo de não persecução penal no crime de injúria cometido contra a mulher no contexto de violência doméstica familiar. Por outro lado, se a injúria for proferida contra homem durante uma desavença doméstica, será cabível o acordo? Falso, pessoal. Falsa questão. Falso. Beleza? Falso. Em razão do princípio da paridade... Peraí, vamos arrumar aqui. Foi. Em razão do princípio da paridade, o acordo de não persecução penal poderá ser oferecido pelo querelante, devendo o Ministério Público fiscalizar o cumprimento de seus requisitos. Falso, né? Falso. Não pode ser pelo querelante. Só pelo MP. Entendeu? Gabarito, letra C da questão. Difícil essa questão também, hein? Vamos revisar? Artigo 28A. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas de acordo de não persecução penal, o Ministério Público poderá comunicar ao juiz para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia. Beleza? Rescisão e posterior oferecimento de denúncia. Muito embora seja possível a rescisão do acordo de não persecução penal, necessário para preservação do princípio da condicionalidade do contraditório e da ampla defesa, a oportunizar a defesa da manifestação. Oportunizar a defesa, a manifestação, acerca do pedido formulado pelo Ministério Público. Jurisprudência, 2021. Então a banca, vocês estão vendo, né? Gosta de jurisprudência, por isso que eu estou falando.
galera acha que não vai cair e tá caindo. 2021, a OCP, prova de técnico do Ministério Público. Considerando as seguintes afirmações acerca do Código de Processo Penal, analise assertiva e assinale a alternativa que aponta as corretas. Vamos lá. Então ele quer que aponte as alternativas corretas. É bom marcar. O item grande você marca, para não vacilar, gente. Fechou? A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Correto. A gente acabou de ler. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão de instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Presta atenção, pessoal. Lei orgânica. E aqui eu vou botar aqui certo, vou botar um parênteses para vocês aqui, ó. Calma. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado não poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. Falso, né? Falso. Se ele descumpriu, pode ser usado como justificativa para não oferecimento de sursis. Beleza? Falso. Cumprido integral, porque lembra que eu falei? 5 anos NPP, sursis do processo e transação penal. Descumpriu. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente reconhecerá a atipicidade da conduta. Falso, pessoal. Tem nada a ver. A tipicidade da conduta, no caso aqui, ó, a tipicidade da conduta não ia ter justa causa, né? Sem justa causa, né, e sem a conduta sendo típica, não ia ter inquérito, era caso, assim, se fosse chegar a esse ponto, caso de arquivamento. Como vocês viram, quando cabe arquivamento, não cabe a NPP. Então, errado aqui. Então, em tese, o gabarito letra A. Agora vamos explicar. Beleza? Gabarito letra A. A representação será retratável depois do oferecimento da denúncia. Aqui já está batida, hein? Letra de lei fácil, pessoal. Fiquem atentos. 25. A representação será retratável depois do oferecimento da denúncia. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, deverá, no prazo de 30 dias. 30 dias. Beleza? Do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do Ministério Público, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. E é isso aí. Olha o peguinha. E a lei cobrou, pasmem, ó, 1 e 2. 1 e 2. Fechou. A OCP, onde eu quero chegar para vocês? A banca já cobrou artigos que estão com a eficácia e com a aplicabilidade suspensa por decisão do STF. E a banca já também cobrou artigos que estão com a aplicabilidade suspensa, porém estão vigentes de acordo com o acordo de não persecução penal. Então aqui é que o candidato saiba os dois. Para ficar mais fácil, juiz das garantias, a aplicabilidade está suspensa por decisão do STF. Já cobrou essa interpretação, de acordo com o STF. E também já cobrou se o juiz das garantias está valendo, porque ele vai atuar na fase de inquérito policial, também certo, de acordo com a lei. Ou seja, a banca já cobrou o entendimento da jurisprudência que não está aplicando na prática, não está. Por exemplo, juiz das garantias. E já também cobrou o conhecimento da lei crua. Então, peguinha para vocês, fiquem atentos. Né? A banca aqui é complicada. Fechou? Tranquilo? Parágrafo 1º. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, deverá, no prazo de 30 dias de recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Fechou? Alternativa 3. Alternativa 3. Ah, professor, e o artigo 28? O artigo 28 lá está suspenso. Já cobrou também. Mesmo não estando suspenso, a banca já cobrou como correta. E já cobrou como jurisprudência também. Então fiquem atentos, beleza? Artigo 28, parágrafo 11. O descumprimento de acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. Como eu falei para vocês,
A prova, pessoal, lei crua. Por isso que eu falo, leiam a lei seca. O pessoal não tem esse hábito. Beleza? Enquanto vocês não ouvirem a gente, pessoal, vai ser complicado. Parágrafo 13º. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção da punibilidade. Não é a tipicidade. É a extinção da punibilidade. É o mesmo efeito concedido quando ele cumpre a pena de maneira completa. Então, será caso de extinção de punibilidade. Qual o nome disso, professor? Natureza jurídica. Natureza jurídica, de causa de extinção da punibilidade. Próximo, galerinha, bora. Considerando os seguintes afirmações acerca do Código de Processo Penal, assinale a alternativa que aponta as corretas. Provas cansativas da OCP, hein, pessoal? Provas cansativas da OCP. A representação será irretratável depois de oferecer denúncia? De novo, né? De novo. E aqui botou certo agora, oferecer denúncia, certo? Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, tá? Mesma coisa, certo? Mesma coisa. A banca está repetindo questões, fiquem atentos. O descumprimento da acordo de não persecução penal. Opa, não, esse aqui é mesmo também, né? Deixa eu ver aqui. Não, a tipicidade, errado, é certo, é a mesma questão, por isso que está igual. Pula então, pessoal, viajei, repeti a questão, foi. Próximo, técnico do Ministério Público. Relação ao processo penal, assinar alternativa incorreta. Então ele fica brincando aqui, ó, na prova do Ministério Público, MPE-RS 2021. Incorreta agora é a alternativa que eles querem. Segundo o princípio da presunção de inocência, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Perfeito, perfeito. Perfeito. É o que está valendo atualmente ali na jurisprudência do STF, inclusive. Beleza? Então, hoje, depois de mudar 4 vezes, não se aplica a teoria da execução provisória da pena em segunda instância, que foi o que durou por um tempo, depois mudou novamente, que foi o caso do Lula, para vocês lembrarem, se eu botar aqui Lula, que após a condenação confirmada em segunda instância, admitia a execução provisória da pena. Beleza? Não pode. Então tem que esperar o trânsito julgado. A, certo. B. O direito de silêncio previsto na Carta Magna como direito de permanecer calado apresenta-se apenas como uma das várias decorrências do nemo tenetur sed litigere, segundo o qual ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Questão corretíssima, lindo, 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 lindo. E aí, questão para técnico, caindo em termo em latim. Por isso que eu falei para vocês, pessoal, não adianta pegar o resumo que é superficial, você vai se dar mal lá na prova. Então, o direito ao silêncio, ou do nemo tenetur sed litigere que eu falei para vocês, caiu, que é não produzir prova contra si mesmo. Beleza? Certo. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará o processo de todos, e a autoridade policial deverá, pela sua... Tudo errado, né? A queixa e a autoridade policial velará sobre a sua indivisibilidade. Tudo errado aqui. Tudo errado. Fechou? Tudo errado. Então, essa é o nosso gabarito. Letra D, para confirmar. A autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos do inquérito. Perfeito. Já caiu 1 milhão de vezes essa questão. 2021 caindo de novo na OCP. Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes. Beleza. Fechou. Questão correta também, dentro de lei. Beleza? Fechou? Vamos confirmar no gabarito? Vamos. Mais que uma previsão processual, essa é uma previsão constitucional, consagrada o princípio da presunção da inocência, que é o nemo tenetur sed litigere. Beleza? Caiu aqui o nosso famoso querido artigo 5º, ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Fechou. Por isso que eu falei, pessoal, é difícil, né? Nós somos operadores do direito, né? Aí você fala, eu discordo que soltou Lula, soltou todo mundo. Pessoal, mas está muito claro na Constituição, né, que ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado da sentença condenatória. Está na Constituição, pô. Como é que você vai ser considerado culpado, vai começar a cumprir sua pena,
se a sua decisão foi confirmada em segunda instância. Ah, professor, mas é isso dá margem para a defesa fazer 1000 recursos e o crime prescrever até chegar no STF. Tá bom, muda a lei, está sendo mudada. Passa o filtro, diminui a oportunidade desse cara ficar enrolando e chegar ao STJ ou ao STF. Beleza? Fechou? Correto. O princípio dentro do CDTG significa que qualquer pessoa acusada na prática de um crime tem direito ao silêncio, não produzir prova contra si mesmo. Fechou. A indivisibilidade será vedada ao Ministério Público, não pela autoridade policial. O MP deve velar pela indivisibilidade para que a queixa-crime não se transforme em uma ferramenta de vingança. Então, se tem notícias sobre todos, tem que denunciar todos, beleza? E é o Ministério Público, não é a autoridade policial. Não é a autoridade. É assim, pessoal, estudando, está escrevendo, policial. Fechou? E aí a letra D, a autoridade policial não poderá mandar arquivar o inquérito policial. Beleza, já caiu 1 milhão de vezes, que todo mundo sabe. Fechou? E aqui só um adendo aqui, ó. O pacote anticrime trouxe alterações em relação ao arquivamento do inquérito policial, ainda que haja um celeuma quanto a quem cabe o arquivamento. Antigamente apenas o juiz fazia, hoje pela redação do PAC, pacote anticrime, que se encontra suspensa, cabe diretamente ao promotor. A banca não entrou nas polêmicas, afinal a autoridade policial nunca poderá arquivar o inquérito policial. Fechou. Letra E aí correta também. Parágrafo único, nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra o investigado. É só uma instauração de inquérito ainda, não tem nada contra ele. Próxima questão, analista do Ministério Público 2021. AOCP. Vamos nessa, será que é mais fácil? A prova de técnica parece estar mais difícil do que de analista, hein, pessoal? Vamos nessa? Bora cair para dentro? Temos tempo de aula agradável ainda. Considere o caso hipotético a seguir. A Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul ingressou com processo de execução contra Santana, que ao tomar conhecimento do tal fato, alienou todos os seus bens, com o intuito de fraudar a execução. Beleza. Em virtude disso, foi instaurado na delegacia de polícia local procedimento investigatório contra ele, que é reincidente e portador de maus antecedentes criminais. Só que tá aqui, ó, presta atenção, é reincidente. No qual foi indiciado por violação do artigo 179 do Código Penal. Fraudar a execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens ou simulando dívida. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante queixa. Beleza. Caso haja indícios suficientes de autoria e prova da materialidade em relação ao referido tipo penal, a peça que deverá início à ação penal será a denúncia. Denúncia. Questão muito fácil, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Fechou? Questão fácil, fácil, fácil. E aqui, por quê? Qual que é o peguinha? Qual que é o peguinha? Porque é crime contra a administração pública, contra o Estado. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio e interesse da União, o Estado ou município, a ação penal será pública. Então eles são maus, né? Eles botaram um crime aqui para não cair no peguinha, né? Que será mediante queixa. Só que quando vocês gravarem, patrimônio público, a ação é pública. Grava isso. Quando é patrimônio público, a ação é pública. Grave aí, Nelson. Tá na mente agora. Nunca mais vou errar. Beleza, pessoal. Vamos dar mais um intervalo, pessoal? Então, estamos com 40 minutos de aulas. Último intervalo para a gente regressar com o último bloco da aula de ação penal, curso Quebrando a Banca, resolvendo questões ao vivo. Então, dê uma espreguiçada, beba uma água aí, mais um intervalinho na casa de meia hora. Estamos preferindo modular os cursos assim, para vocês terem maior produtividade, a média de 1 Pomodoro. Então, de 5 a 10 minutos, a gente vai dar uma espreguiçada e já já nós voltamos para o nosso terceiro.